Boa noite a todo mundo. Nós estamos aqui recebendo a Amanda. A Amanda veio conversar com a gente sobre a parte de controle de qualidade. E eu acho que vai ser ontem, né? Ontem a gente conversou um pouco. Semana retrasada também, a gente conversou para preparar a live para vocês. E eu acho que vai ser bem bacana ter uma visão de quem está inserido, né? Estava inserido, né, no mundo de controle de qualidade. A Amanda agora migrou, ela vai também falar um pouco sobre isso. E a dúvida que vocês tiverem, gente, podem mandar a pergunta aí no chat, que a gente responde na hora. Não precisam esperar até o final da live para poder fazer as perguntas. E tentem absorver o máximo, né? Geralmente eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Assim, falando para quem quer essa live. Então, a gente preparou essa live, né? Justamente para quem trabalha na indústria farmacêutica, quem tem interesse em ter uma visão geral sobre o controle de qualidade. Então, esse foi o nosso objetivo aqui hoje. E mostrar também, a Amanda vai contar alguns casos, né, que ela já passou. E aí também mostrar um pouco da importância dessa formação do pensamento crítico, que a Amanda conseguiu durante o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa dentro da universidade. A Amanda, daqui a pouco ela vai se apresentar, né? Eu vou pedir para ela se apresentar. Mas ela é formada, ela é mestre pela Universidade Federal Fluminense, e aí eu pedi também para ela trazer um pouco disso, do que ela utiliza hoje, desse pensamento crítico dentro da indústria, para ter essa tomada de decisões. Então, eu acho que vai ser bem bacana, vai agregar bastante valor. E vamos lá, eu gostaria de pedir a Amanda para começar se apresentando. Olá, boa noite e a agradecer todos. desde já, né? Imagina, Clara, é um prazer estar aqui. A Clara me apresentou, eu sou a Amanda, eu sou farmacêutica, eu fiz faculdade na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né? Durante a minha faculdade, na reta final, eu entrei na indústria farmacêutica como estagiária, então eu iniciei na Mantecorp. Na Mantecorp eu entrei como estagiária do controle, né? E lá tinha as subdivisões, eu ficava com a parte de liberação de produtos. E o legal é que lá o estagiário tinha a oportunidade de fazer análise e liberar o produto. Que isso modifica também de acordo com a empresa que você está trabalhando. E lá eu aprendi bastante, foi o meu primeiro contato, assim. E só que na reta final do meu estágio, a Mantecorp, porque o mundo é muito dinâmico, né? A Mantecorp tinha um dono que decidiu vender a empresa, éticas financeiras, enfim. Então a Mantecorp foi vendida para o grupo Hipermarcas, e a fábrica seria migrada para Goiás. Então sairia do Rio de Janeiro para Goiás. E aí eu decidi mudar. Assim, não, vou fazer uma outra coisa da minha vida, uma coisa diferente do mundo corporativo. E aí eu tentei, né, migrei para a área acadêmica. E aí eu fiz mestrado, foi onde eu conheci a Clara, fiz mestrado em Química, né? Meu projeto foi trabalhado assim, uma mistura entre Química e a parte biológica, né? Para aplicar o meu conhecimento, né, como farmacêutica. Então, lá eu desenvolvi, a gente estudou nanomédicas para aplicação como terapia do câncer, usando não só o medicamento, né, a doxorubicina, e também a aplicação da magnética, da hipertermia. E logo em seguida, eu tentei pleitear um doutorado na Alemanha, tinha conseguido a carta de aceite, só que foi em 2014 e foi quando teve, né, aquela questão toda econômica do Brasil. Aí eu não consegui a bolsa. Só que nesse meio tempo, enquanto eu esperava a bolsa e que eu tinha finalizado o mestrado, eu acabei voltando para a indústria farmacêutica para não ficar parada. E acabou que eu não consegui a bolsa de doutorado e voltei para o mundo corporativo e fui ficando. E aí eu fui, né, saí da empresa onde eu estava, mudei para uma maior, né, uma multinacional. E estou desde lá, e lá aprendi já bastante, né, absorvi mais informações sobre o setor que eu trabalho. E dentro dele eu já migrei e estou trabalhando na área de validação.
Eu lembro, Amanda, que você, assim que você mudou, você fez um post, eu lembro muito bem disso. Você ficou muito feliz, assim, de ter conseguido essa migração. Eu lembro que você fez, não lembro se foi no Instagram, não lembro se foi no LinkedIn, mas eu me recordo desse momento. Ah, obrigada. Foi assim, porque foi as oportunidades aparecem, então a gente tem que estar preparada para agarrar. A gente nunca sabe quando que vai acontecer, então tem que estar sempre disposta e disponível e sinalizar Uhum. sempre. E então, claro, eu não Legal. sei se eu já começo introduzindo, falo um pouquinho de como é o controle, se alguém tem mais Acho alguma que o Luciano quer dúvida. falar. Só um comentário, porque no início a Clara falou para quem é a live, né, para quem está na indústria farmacêutica, mas acho que é legal para quem está na academia ainda, quem está numa graduação ou Sim. na pós-graduação, perceber como é que foi a sua trajetória, né, e como que as pessoas podem se espelhar nessa sua trajetória. Acho que é bacana também. Isso, a parte, quando você está na graduação, é a parte que você tem que experimentar. Então, você, quanto mais cedo você começar, melhor. Então, cheguei a fazer iniciação científica, fiz estágio, fiz farmácia, né? Fiz estágio em farmácia de manipulação da FAO. Fiz estágio também, durante pouco tempo, no Hospital Miguel Couto. E então eu fui experimentando. Então é um momento que a gente tem para conseguir, né, entender um pouco do nosso cenário futuro, né, do nosso futuro profissional. Então é um momento de aprender e de absorver mesmo, de ir tentando. Uhum. Bacana. E quando Bacana. você chega na parte profissional também, qualquer conhecimento, se você está no mestrado, quer continuar no doutorado, ou então estou no mestrado, mas eu estou pensando em entrar no mundo corporativo, na indústria farmacêutica, tem oportunidades, entendeu? É você buscar sempre o conhecimento e o contato. Às vezes é numa pós-graduação que você conhece alguém, seja ele chefe ou seja ele um outro analista, que você faz, que a gente chama de network. A gente faz o network, a gente vai trocando os dados, e aí surgindo uma oportunidade, como você já fez uma conversa, já mostrou interesse, pode ser que aquela pessoa te lembre de você e aí você consiga, aí você inicia a sua trajetória. Então, é sempre Uhum. você estar disponível e sempre estar em movimento. Exatamente. É exatamente isso, né? Sempre aprendendo, buscando por se aperfeiçoar e aprender. É, a gen- Tem alguma coisa que move a gente atrás disso, né? Sim. E isso Conhecimento é... nunca é demais. A gente sempre aplica de uma forma ou de outra, seja na vida pessoal ou na profissional. Uhum. E aí, Amanda, já entrando então no assunto da live de hoje, eu gostaria que você já começasse a falar um pouco sobre essa parte de controle de qualidade. Claro, então vamos lá. A parte do controle de qualidade é uma parte muito ampla, assim, são várias atividades que a gente executa, né, que pode estar concentrado em setores ou em pessoas, vai depender principalmente do tamanho da empresa que você vai estar trabalhando. Então, normalmente, o que a gente tem no controle de qualidade e que é o que as pessoas de fora normalmente pensam primeiro, que é a liberação de produto. E, de fato, esse é uma das atividades que o controle faz. Então, a produção faz toda, né, produz o medicamento, ele chega para a gente do controle de qualidade, e aí normalmente a gente chama de release, ou então né, da área de liberação, e ela faz todos os testes, executa os testes e libera para o mercado. Normalmente, esse mesmo setor, né, esse grupo de pessoas também fazem análise de estabilidade, que são, assim, são medicamentos, né, que eles vão para uma câmara, porque os estudos eles continuam. O medicamento ele vai para o mercado, mas ele também, a empresa ela é obrigada a monitorar esses medicamentos. Qual é o comportamento dele, né? Se a validade ainda está atendendo, se a questão da umidade do local, da nossa região climática, se ele causa alguma interferência, então os estudos de estabilidade eles são realizados, né, e são acompanhados. Então essa parte, né, do setor ele faz isso, ele faz análise de produtos de liberação para o mercado e também de estabilidade. A gente também tem uma área que faz as análises de matéria-prima, né?
Porque o comprimido, né, ele é composto não só do meu ativo, mas também tem os recipientes. E tudo isso a gente também precisa, né, atestar que eles estão aptos para serem utilizados no processo produtivo. Então, o setor de análise de matéria-prima, ele faz todo essas análises e essa avaliação. E também, né, todo medicamento ele vai no cartucho, ele tem um blister, ele tem toda uma embalagem. Então, essa avaliação também é realizada. A gente avalia as bulas, né, os cartuchos, os blisters. Então, a gente chama às vezes é chamado de controle físico. Mas toda essa avaliação também é realizada pelo controle de qualidade. Então, só aqui eu já falei de medicamento que vai para o mercado, de estabilidade, de matéria-prima e de material de embalagem. Além disso, a gente tem todo um setor que a gente usa muito equipamento. Então, para análise de produto, são vários equipamentos envolvidos, desde balança analítica, pH-metro. Não é só HPLC. HPLC, né, é um dos equipamentos que mais tem em quantidade, assim, mas não é o único. Então, são vários equipamentos que a gente utiliza. E como são vários equipamentos, a gente tem que certificar que eles estão aptos para serem utilizados e que eles vão me dar resultados confiáveis. Então, a gente também precisa fazer a qualificação, né, a verificação, a gente precisa fazer as solicitações de corretivas. Então, normalmente você tem ou um setor ou pessoas, né, responsáveis por todo esse gerenciamento dos equipamentos. E não só a questão dos equipamentos, mas também da parte de consumíveis. Então, assim, a gente usa reagente, a gente usa coluna, né? Tem que fazer a solicitação de compras de padrões. Então o setor ele vai avaliando, né? Porque não pode parar. A quantidade de consumíveis, se tem disponível estoque, a previsão de compra, né? Normalmente esses itens eles são importados, então tem toda uma questão burocrática envolvida de importação, tem o tempo também. Então tudo isso precisa estar acertado para que não falte e para que também não sobre, né? Porque esses reagentes, esses materiais, eles não são baratos, muitas vezes são caros. Uma coluna cromatográfica pode custar R$10.000, né? E tem todo esse gerenciamento que pode ser chamado, por exemplo, de suporte técnico. A gente também tem, né? Eu falei um pouquinho dos estudos de estabilidade, da análise em si, mas também tem a questão da parte burocrática, né? Que é todo aquele tratamento de dados gerados a partir dos resultados de estabilidade. Então, tem os relatórios, tem toda uma legislação em cima, então tem a questão, né, burocrática de gerenciamento em cima dessas avaliações, desses estudos de estabilidade. E nós também precisamos ter o gerenciamento das monografias, né? Porque quando a gente faz uma análise de um medicamento, a gente segue, na verdade, como se fosse uma receita, né? Então a gente vai seguindo essa receita e essa receita ela precisa estar atualizada. Então, eu estou usando, a minha monografia está de acordo com, se eu estou falando de uma multinacional, está de acordo com a minha metodologia global. Se eu estou usando um compêndio internacional, uma USP, por exemplo, que é uma americana, essa é a última versão. Então, todo o setor de monografia, ou as pessoas que trabalham com essa parte, né, elas precisam, né, fazer todo esse gerenciamento, e que dá um certo trabalho dependendo da quantidade de produtos que você tem na sua empresa. A gente tem também a parte da validação. Trabalho, né? Muito trabalho. A gente tem também a parte da validação de métodos, que é para onde eu migrei agora, né? A gente trabalha na parte de validação de métodos, de transferências, de metodologias analíticas, né? Quando você tem uma multinacional, né? Ela trabalha, lança um medicamento, ele quer lançar um medicamento no Brasil, a gente precisa fazer essa transferência. Normalmente o setor de validação faz isso. A validação também cuida da parte de limpeza. Quando tem um processo produtivo, né? A gente precisa certificar que após a produção, né, desse lote, desse medicamento, se aquele equipamento ele está apto a receber uma nova
uma nova remessa de produto, uma nova produção de um outro lote, de um outro produto. Então, a validação de limpeza, ela faz essa parte do monitoramento, às vezes, de resíduo de detergente, por exemplo. E aí, a gente trabalha um passo antes da parte da liberação de produto. Por quê? O que a gente faz? O que a parte da validação faz? Eu tenho que certificar e garantir que o método que está sendo utilizado para liberar o produto, que ele está ok. Que o meu método, ele vai me dar um resultado confiável. E que aquele produto que está sendo liberado para o mercado, ele de fato está apto, ele está seguro, ele tem qualidade e ele vai surtir o efeito, né, para o paciente. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né, que não estão 100% de saúde, que precisam daquele medicamento, seja para salvar as vidas, seja para melhorar alguma condição. Então a partir da validação, a gente faz essa certificação. Né? A gente confere que o método ele seja confiável para ser utilizado. E também uma última parte, né, que é a parte da microbiologia, né? O controle microbiológico ele é feito em cima também dos produtos, né? E também eles também fazem monitoramento ambiental e da fábrica. Então, assim, passando rapidamente, normalmente você tem essas atividades envolvidas no controle de qualidade. Então, assim, são setores ou atividades que uma está interligada da outra. Então, para eu liberar um medicamento, eu preciso que o meu método esteja confiável, eu preciso utilizar os consumíveis, né, e que eles estejam de acordo com o meu procedimento, que estejam dentro da validade, que estejam disponíveis para eu utilizar. Eu preciso que a minha monografia esteja atualizada. Então, aquela versão, ela é realmente a atual, é a que eu preciso usar. Então, assim, é um setor dependendo do outro. E é uma área bem gigante, assim. São várias atividades. Sim. É uma área, resumindo aí, em 3 palavras, né? Uma área ampla, né? Igual você falou, custosa, Custosa. Né? Porque gasta-se muito. E dinâmica, né? Bem dinâmica. Muito dinâmica, porque, assim, as legislações vão mudando, os equipamentos vão sendo aprimorados. E a tendência é que o que você mais quer é que você libere o medicamento o mais rápido possível pro mercado, para atender o mercado. Então, a gente tem equipamentos novos que vão sendo desenvolvidos para substituir os antigos, para me dar justamente isso, o ganho de tempo, porque, na verdade, o controle de qualidade, né, para você ser eu até falo com os estagiários, para você ser um bom analista, você precisa gerenciar muito bem o seu tempo. Exatamente. Porque são várias atividades que um analista tem que fazer, seja ele fazendo análise de bancada, seja ele fazendo uma parte mais burocrática, ele precisa gerenciar muito bem o tempo dele, porque são várias atividades em paralelas. E você precisa apresentar as entregas, mas você tem o fator tempo, e ele que te limita, às vezes. Então, você fazer um bom gerenciamento do seu tempo, de análise ou de trabalho burocrático, isso te ajuda bastante, né, na questão profissional. Sim, é uma eficiência, né? Isso. Ela é requerida. Uma dúvida, Amanda. Por acaso, lá dentro vocês são treinados com relação ao planejamento de experimentos? Se tem uma coisa que tem na indústria farmacêutica, se chama treinamento. A partir do momento que você pisa, que você aceita, seja você estagiário, analista, enfim, se você tem um cargo de chefia, você faz o treinamento. Tem os treinamentos específicos, assim, da indústria, da sua empresa, envolvendo a filosofia de trabalho. Normalmente a gente recebe esse treinamento, né, de filosofia de trabalho, mas também a parte que é requerida por legislação. A gente faz treinamento de boas práticas de fabricação, que é um treinamento que a gente faz também anual, né? Todo ano a gente faz a gente revisita, né, as boas práticas de fabricação. Isso é um treinamento que é dado para a fábrica inteira,
Mas fora isso, para cada setor, e principalmente controle, tem vários treinamentos. Tem até treinamento para como você deve arredondar uma determinada conta, por exemplo. E isso varia de um lugar para outro. Então, você, assim que você entra, são dias de treinamento. Lógico que eles não vão te obrigar a você aprender, decorar tudo que está escrito, mas você precisa saber que existe esse recurso que você pode consultar. Então, eu tenho treinamento, seja de um arredondamento, mas também de um equipamento, de funcionamento de um equipamento. Pode ser que algumas empresas executem o treinamento prático, né? Que é você fazendo um acompanhamento com um analista, por exemplo, vendo como que é feito todo o procedimento, né? Não só da parte de análise em si, mas a questão de documentação. Também, hoje em dia, a questão da documentação está sendo muito exigida, né? A questão de data integrity na indústria farmacêutica é uma coisa que está crescendo bastante, que eles têm investido bastante, que é uma coisa que não só a Anvisa, mas qualquer agência regulatória tem exigido bastante. A gente precisa que as nossas documentações elas sejam confiáveis, né? Que todos os registros, né, estejam feitos de forma oportuna e que estejam disponíveis quando uma autoridade regulatória necessita e que a gente comprove que aquele resultado é aquele resultado. Então, a questão de fraude é uma coisa assim que eles buscam muito eliminar. Então, cada vez mais eles investem nessa questão de integridade de dados. Então, a gente está falando de softwares, né? A gente está falando de cada vez menos a parte humana interferindo. Uhum. Sim, com certeza. Você ontem chegou a comentar, né? Inclusive da importância de você já fazer o relatório, né? Escrever ali Sim, as informações, de forma a caneta. oportuna. Tem as questões, sempre a caneta. Não existe lápis, borracha não existe. Você dificilmente vai encontrar borracha no controle de qualidade. Assim, lápis pode ser que você encontre por causa da CCF, né? A gente tem um teste chamado, né, cromatografia, camada fina, que a gente precisa marcar as placas e a gente não pode marcar a caneta. Então aí existe uma exceção a esse caso, né? Não vai eluir, Mas, gente. mas imagina. Então tem essas pequenas brechas, né? Porque tudo assim não é 100%, como posso dizer, fechado. Existe até um certo ponto é permitido desde que seja justificado. Então eu não é usado documentação, jamais se usa lápis. Normalmente a gente tem uma opção maior por a caneta azul, né? Porque normalmente a gente lembra vestibular, caneta azul ou preta. Mas no caso da indústria, normalmente faz essa opção por caneta azul por causa da Xerox. A Xerox, quando você tira a Xerox, é preto. Então, como você vai diferenciar? Porque tem equipamento que faz a fotocópia que fica uma fotocópia parecendo com uma original. Só que como é que você vai poder diferenciar uma original com uma cópia? A cor da caneta te ajuda. Então, na cor da caneta azul, eu sei que ela não é uma cópia, porque tá ali, caneta azul. Então tem são esses detalhes, assim. Sim. Isso que é ensinado, pensado. né? Para todo mundo que faz química geral, né, laboratório, experimental, isso é avisado a todo mundo, né? Então, assim, a gente explica que a gente tem que escrever sempre no caderno, de preferência brochura, com caneta azul ou preta, no laboratório azul ou preto, mas justamente para não arrancar a página, não apagar, porque a gente precisa da informação real. Sim, prova. Professor pode fazer prova caneta? Não, a gente recebe. Não pode. É um preparatório para que você venha encontrar no mercado. Post-it? Não, porque qualquer rascunho, você precisa documentar. Então, nenhuma informação é perdida, né? Todas as informações, elas são anexadas, né? Se eu faço uma análise, preciso refazer, tem toda uma investigação laboratorial, preciso saber o que aconteceu
né? E documento isso, porque errar faz parte, né? Seja uma falha no equipamento, uma falha em algum o reagente, a vidraria, uma falha humana, errar faz parte, mas eu não preciso encobrir isso, eu só preciso mostrar, né? E qual foi a causa raiz, caso consiga chegar a isso, né? Prevenir para os próximos eventos, para que isso não ocorra, e documentar. E isso fazer parte do meu laudo. Sim. Uhum. Inclusive, né, Amanda, falando dessa parte de erro, você chegou a comentar sobre um problema, né, que teve com relação ao solvente. Muitas vezes, porque assim, o meu método ele é validado, tudo certinho, né? Quando chega para a rotina, eu executo, mas nem tudo é 100% maravilhoso. É um equipamento, às vezes, que está, né, com algum problema. Às vezes, no dia, a pessoa pode se distrair. Então, a gente sempre tem algumas coisinhas. Então, por exemplo, já aconteceu de casos de a pessoa injetar e não está vendo o pico no HPLC. Aí você pensa, caramba, cadê o pico? É para estar lá? Eu pesei, porque assim, você pesa, você vê no balão, você vê o pó, você faz toda a preparação, então você sabe que tem alguma coisa dentro. Assim, não, gente, não é possível, o que será que aconteceu? Aí você faz toda a investigação. Mas se não tem pico, o que será? Será que é a minha coluna? Será que eu não... Não, eu coloquei pó. Isso eu tenho certeza que eu não estou ficando doida nesse ponto. Aí você fica pensando e vai fazendo todo... Voltando atrás nos passos. Será que a minha coluna está vazando? Será que eu mandei injetar em outro sistema e por acaso? Então, nesse caso em específico, foi uma questão de preparo de fase móvel, né, que foi trocada a proporção de acetonitrila e metanol, por exemplo. E aí o pico não saiu. E aí, quando foi feita uma nova preparação, estava ele lá lindo, maravilhoso. Mas até chegar aí, a pessoa já desesperou, já achou que já estava ficando doida, que não preparou direito, que trocou os balões, que trocou as bolas. Entendeu? Mas assim, é manter a calma e tentar voltar atrás. Porque assim, na verdade, a gente revela resultado, né? A gente não inventa, a gente não cria, né? O resultado está ali. Então, basta a gente, né, pensar um pouco, ter essa parte do pensamento crítico, conhecer bem os seus processos, conhecer bem com que você está trabalhando, para você poder ser capaz de diagnosticar e poder resolver o problema. E tudo isso em um dia. Por conta... Muitas vezes, pode falar, claro. Não, pode falar. O que eu acho interessante, principalmente nessa área de cromatografia aí, muitas vezes o problema tem uma resolução muito simples e a gente fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Geralmente, igual você falou, o problema estava lá na origem, na preparação, e você fez uma extensa até conseguir chegar lá, né? Sim, aí você vai pensando, você vai martelando, voltando os passos até chegar no seu problema. E tudo isso você ainda tendo que injetar, analisar e avaliar. Uhum. Então, o controle emocional tem que ser bem... A gente brinca, né? Que a gente sai mais forte. Com certeza. Passar por essa situação, porque você precisa fazer as coisas rápidas, tomada de decisão, né? Porque assim, falando parece que é tranquilo, mas você está lidando com dinheiro, tempo, você vai atrapalhar o serviço de terceiros, porque se travar alguma coisa, né, para toda uma sequência. Então você tem que ter essa tomada de decisão rápida, né? Esse controle emocional para você pensar de forma crítica, tranquila, para achar o problema, para achar de onde que é a raiz, né? Isso mesmo. Perfeito, Clara. Ah, legal, Amanda. Com relação à parte da sua prática, né, Amanda?
eu gostaria que você trouxesse aqui algum caso, alguma coisa que você se deparou assim, que você falou, poxa, isso aqui não estou conseguindo resolver, alguma coisa muito difícil, assim, que demandou muito pensamento crítico. Existem alguns casos, né? Mas assim, hoje, na área que eu estou trabalhando hoje, acho que a minha colega de trabalho que acabou de ter bebê, acho que ela até entrou, a Natália Figueiras. Um beijo, Nath. A gente está num setor que exige bastante essa questão do pensamento crítico, que é a parte da validação de métodos e, às vezes, transferência. Porque a gente, às vezes, está lidando com outros, né, com equipamentos similares, mas, assim, é outra zona climática, né? É um outro equipamento e que a gente tem que fazer toda uma avaliação e que não necessariamente a gente vai encontrar sempre, né, a facilidade em resolver. Então a gente tem que estar sempre buscando contato nesse caso, com pessoas de fora, não ter a vergonha, contactar e falar, olha, tô tendo problema um exemplo, na minha linha de base, não estou conseguindo resolver, como você tem trabalhado, então é fazer bastante o network. Às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que entram e ficam muito fechadas, assim, e na verdade isso atrapalha Tentando bastante. resolver o problema com medo de só transparecer entre alguma si. coisa. Só Sim. entre si. Não, você precisa estar aberto e buscar alternativas. Então aí você tem que falar com um, fala com outro. Você entra em contato com outros setores. Olha, estou precisando de determinado consumível para acrescentar na minha análise. Só que aí são várias outras coisas envolvidas. É importado? É importado. Vai demorar quanto tempo? Vai demorar 6 meses, gente. 6 meses é muito tempo. O que eu posso fazer nesse meio tempo? Eu posso recorrer ao fabricante. Vamos ver se o fabricante tem alguma solução. Então, assim, tem que sempre correr atrás. Não adianta ficar parada e ficar com vergonha e ficar calada. Não, você tem que ir, persistir, resiliência e ir tentando. Porque uma hora você consegue. Se não conseguir, talvez o problema não seja seu, talvez não seja do equipamento, talvez seja, nesse caso, pode ser do próprio desenvolvimento, entendeu? Porque, assim, no controle são 3 etapas. A gente desenvolve um método, né? A gente valida esse método e esse método é utilizado. Pode ser que em alguma dessas etapas a gente tenha algum problema, né? O método ele pode não ser bem desenvolvido, ele seja validado, mas à medida que a gente vai, né, na rotina, a gente pode ver que ele não desempenha tão bem. Então a gente precisa revisitar esse método para poder fazer com que ele de fato não atrapalhe, porque um método mal desenvolvido ele atrapalha na liberação do produto. É um tempo que vai ficando, né? Ou seja, aqui validar um método é diferente dele na prática. Ele pode estar validado. Ele está validado, então ele quando vai para a rotina, ele está em perfeitas condições. Assim, ele está confiável, né? Ele passou por todo o processo de avaliação, né, crítica, né, seguindo as legislações, e quando ele vai para a rotina, ele é um método que eu digo, olha, ele está confiável, o resultado que eu estou tendo é um resultado confiável e as pessoas que vão fazer uso desse medicamento, né, as pessoas estão seguras, né, vai ter o efeito desejado e eficaz. E com qualidade, principalmente. É por isso que a RDC 166, a gente vê lá nos cadernos de perguntas e respostas, né, enfatiza da importância das pessoas justificarem nos relatórios o porquê de cada técnica utilizada, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas não entendem direito o porquê que estão utilizando determinado equipamento, determinada técnica, mas é muito importante, né, saber um pouco da parte de fundamentos de cada técnica que você usa e saber descrever por que aquilo está sendo feito, né? Isso, cada etapa tem uma função, né? Cada etapa da validação, ela tem uma finalidade. E assim,
Aí, cara, claro, eu lembrei bastante. Eu tenho um dos testes, né, chamado de linearidade, que a gente precisa fazer essa avaliação estatística. E aí, quando eu falo de avaliação estatística, são coisas assim que hoje em dia, eu como farmacêutica, a gente tem um pouco acesso. Então, são coisas da época de faculdade. E que na época eu lembrava e falava assim, gente, para que eu estou fazendo isso? Aí hoje, trabalhando com a linearidade, eu vejo, caramba, métodos mínimos quadrados ponderados, intercepto, teste de ANOVA, teste de Toast. Então, são coisas assim que, na época da faculdade, eu falei, gente, por que eu estou fazendo? Nunca vou usar. Tá eu aqui Sim. usando e tentando puxar da memória alguma coisa, né? E, por exemplo, esse Ainda bem que treinamento que eu você tô já fazendo, viu. ainda bem que eu Mas já você tem que vi, eu aprender sei que agora. existe. Aprender do zero, quem sabe, a partir dos 20%, né? 30%. Uma coisinha tá ali, adormecida em algum ponto do cérebro. E aí, esse treinamento que eu tô fazendo do ICP-MS também me fez lembrar muito das aulas de inorgânica avançada. Assim, porque quando você faz o treinamento, né, com uma consultoria, é, eles te dão não só a questão prática de como você mexe, mas muitas vezes eles visitam a teoria, né? E aí me lembrou bastante das aulas do Fábio de inorgânica avançada. Eu assim, meu Deus, olha só. Aí eu falei assim, gente, eu lembro pouco. Porque assim, faz alguns anos, né? Sim. Quase, Ah, quase poucos, 10 anos. Amanda. Amanda, Assim, poucos. mas assim, é o que eu falo. A gente, assim, conhecimento em excesso nunca é demais. Então a gente sempre Não. acaba aplicando. Sim, eu acho que o importante é desenvolver o raciocínio, né? Entender os porquês, não só depositar conteúdo, isso que você falou, né? Das empresas de consultoria. A gente também está com curso aberto, inclusive, né? De convido o pessoal que quisesse fazer a inscrição. O nosso curso de polimorfismo, medicamentos sólidos. E a gente tenta justamente trazer isso. A gente mostra qual que é o racional por trás de tudo, né? Porque assim, quando você entende os porquês, quando você estiver lá na hora de ter a tomada de decisão, você vai fazer pensando. Não adianta, Correto. não adianta correr atrás de quem te ensinou aquilo, que aquela pessoa não vai te trazer, não vai te ensinar o porquê. Você tem que aprender o porquê, né? Sim, são O os porquês e raciocínio. o para quê também. Isso, Eu ouvi exatamente. bastante esses dias o porquê e o para quê. E assim, para É. quem para quem quer trabalhar com a parte de desenvolvimento, conhecer essa parte de polimorfismo, né, ajuda bastante. Porque a partir do desenvolvimento é onde a gente precisa ter principalmente o maior embasamento teórico, assim, né? E a parte de desenvolvimento, assim, é muito, muito bacana. Porque você consegue exercitar bastante o seu cérebro. Porque provavelmente os desafios encontrados são enormes. E são coisas novas, né, que você precisa aplicar, que você precisa trabalhar. Sim, são coisas que às vezes o pessoal fala, isso daqui não é interessante, não é simples, mas que influenciam em muitas coisas, né? Essa parte de entender os porquês. A gente traz no curso, por exemplo, tem um caso, um exemplo, né, que a gente fala sobre as escolhas, né? Por exemplo, se a gente vai fazer um solvato, né, do IFA, ou se a gente vai utilizar o IFA puro, se a gente vai fazer um hidrato, por que a gente toma essas decisões, né? E aí, tudo baseado, por exemplo, a gente quer aumentar a solubilidade, a biodisponibilidade. Então, assim, por quê? Né? Da onde é que vem isso? A gente vai analisar muitas vezes as interações intermoleculares para poder compreender o porquê de tudo, né? Então, assim, essa parte do porquê e para quê também, né? Porque uma coisa assim, o para quê não te faz perder o foco. Eu quero resolver aquilo. Então, para que eu estou estudando isso? Para onde eu quero chegar? Porque senão também você Sim. fica naquela, né? Estou absorvendo um monte de coisa, mas não sei onde é que eu quero levar aquele Você monte de precisa ter um informação. foco correto, é isso Isso. mesmo. Então, assim, para quem busca trabalhar nessa parte de desenvolvimento, esse conhecimento é fundamental. Não só você conhecer as técnicas, conhecer os equipamentos, mas você também ter essa parte, esse embasamento
teórico sobre, sobre os fármacos recipientes em si, né? Sobre os ativos, enfim. Sim. Amanda, aí agora uma pergunta pessoal, né? Com relação à sua trajetória, assim, o que que você acha que você conseguiu desenvolver de habilidade, assim? O que que você vê da Amanda no início, da Amanda atual? Resiliência, sem dúvida nenhuma. E, assim, você desenvolver essa relação interpessoal, né? Você trabalha você não trabalha sozinho, você depende de outras pessoas. Então, você ter a habilidade de saber até onde você pode ir, até onde você tem que ficar. Então, você se relacionar bem com as pessoas, é você entender que aquele problema que você está enfrentando, por exemplo, na sua análise, é que aquilo também não te afete dentro de casa, né? Então, você separar um pouco do profissional do pessoal. E você ter calma, né? Respirar, porque às vezes a gente está com aquele problema na cabeça, não está conseguindo, então calma, respira, vai tomar um café, vai beber uma água, que uma hora, né, vai aparecer. Então, se você não encontrar sozinho, sempre tem alguém para te ajudar, né, a solucionar. Então é isso, é você não levar nada para o lado pessoal. E respirar, ter calma, que uma hora você vai conseguir resolver que você está com um problema. Sim. E não ter medo de pedir ajuda, né, Amanda? Justo. Porque se você internalizar o problema, ele vai ficar para você ali e só você que vai se dar mal depois. Sim, e principalmente, assim, Então, aprender com os problemas. Então, assim, naquele erro de preparo de fazer móvel, que por coincidência foi um estagiário, coitado, pode ter certeza que nunca mais ele errou aquele preparo. Entendeu? Porque a gente fica assim. Ficou, coitada, mas pior que foi mesmo. Mas assim, são coisas que você, né, você tem que aprender a entender, absorver para não errar no futuro. E assim, a vida é um aprendizado e no trabalho é a mesma coisa. Cada dia é um dia de aprendizado. E agora nesse setor novo, muitos aprendizados, seja teórico, ou seja até mesmo na aplicação, em testes de bancada, assim. Sim. E pensar assim, isso é legal porque... fala, tá. e pensar assim, às vezes aquele problema, né, que eu às vezes estou tentando resolver, para outra é simples, ou então para várias pessoas aquele problema também seria muito difícil de resolver. E aí não ficar também querendo resolver todos os problemas, achando que, olha, eu dou conta, eu tenho que dar conta. Então, assim, é mesmo correr atrás, né? Isso, e as empresas hoje estão cada vez mais trabalhando na questão da saúde mental também. Porque a saúde mental, um colaborador, quando ele está com a parte mental em dia, né, saudável, ele desempenha um melhor trabalho. Exatamente. Então, o foco também não está sendo só na questão da entrega no físico, também tem a questão mental. E agora, em pandemia, né, tem uma preocupação ainda maior, porque não só a questão, né, de evitar, porque a gente trabalhando no controle de qualidade não parou. O controle de qualidade não tem como parar. Porque tem pessoas doentes, tem pessoas necessitando. Porque as doenças não deixaram de existir só porque existiu o coronavírus. A gente tem várias outras novas doenças surgindo, então as pessoas necessitam. Então, o setor de produção, são setores assim, que estão presenciais, que precisam estar presenciais. Afinal de contas, infelizmente, eu não consigo pegar o HPLC e trazer para casa rapidinho. Não tem como, é diferente de um laptop, né? Eu preciso operar, eu preciso estar presente. Então, essa questão da saúde mental hoje tem estado bastante em foco e tem sido bastante trabalhada. Ah, com certeza, É muito importante. importante. Porque eu imagino assim, saber disso. Você sobrecarrega um funcionário que já foi treinado, que sabe resolver vários problemas por conta
de não levar em consideração a importância da saúde mental. Então, pode ser que daqui a pouco ele vai ficar tão sobrecarregado que ele vai pedir demissão. E aí, essa substituição também de funcionários, para eles, não é interessante. Para uma indústria, isso daí é bem complicado, porque são dias, né, horas de treinamentos envolvidos. Então, quando uma pessoa entra num laboratório de controle de qualidade, por exemplo, ela precisa passar por treinamentos. Então, você investe, né, tempo, você investe outras pessoas, né, que estão ao redor para poder treinar essa pessoa. Então, é um desperdício, né? Você investir e logo depois ela sair. Luciano, você ia perguntar, te interrompi? Não, eu só ia fazer um comentário na parte que ela falou sobre saúde mental e relações interpessoais, né? Então, a gente falou isso na live passada, semana passada, que não só a parte técnica é importante, é lógico, você tem que ter uma formação, tem que ter um conhecimento sólido, né? Mas a sua saúde mental e as relações que você desenvolve com outras pessoas também é muito importante, né? Demais. Faz total diferença. Sim, até porque assim, a gente não está no mundo sozinho e no mundo da indústria farmacêutica, por exemplo, é um mundinho muito pequeno. Então, hoje eu trabalho, né, com uma pessoa que já trabalhou com uma outra pessoa que trabalhou comigo. Então, tem muito assim. Então, a gente se conhece. Aquela famosa frase, não sei, mas já ouvi falar. Tem muito disso, né? Então, é muito importante que a gente, né, tenha um ambiente de trabalho saudável e que tenha relações saudáveis também, né, entre os pares. Até porque a gente nunca sabe. Às vezes, o estagiário de hoje é teu chefe amanhã. Exatamente, o mundo dá voltas, né? É um jogo das cadeiras. O mundo não dá Uma vez voltas, você está o mundo sentado, capota. outra vez você está em pé. O mundo não dá volta, ele capota. Olha, gente, né, Amanda? Quanto tempo a gente não se vê, não se encontra. E eu acho que o engraçado, eu penso, aquela época, né, de pós-graduação era muito estressante. Muita demanda emocional. E aí, assim, a gente, por conta do ambiente de trabalho, que eu achava excelente, né? Que a gente... eu via mais como diversão ter vocês ali, né? Um apoiando o outro. E isso me deu forças também, de certa forma, para poder enfrentar as dificuldades daquele momento. Sim, é muito importante, assim, porque tem dia que você tá bem, tem dia que não tá mal. E às vezes um sorriso que você dá para uma pessoa já é o suficiente para ela já melhorar, entendeu? A gente não sabe o que o outro está passando. Então é importante a gente ser sempre amigável. Com certeza. A gente pode ou ajudar ou acabar com o dia de uma pessoa. Sim. Sem dúvida. E o mundo corporativo é muito pequeno. Sim. Gente, o pessoal não tem perguntas? Podem enviar aí, que a Amanda tá... A gente acabou... Eu nem falei isso ao longo, né? Não fui perguntando se tinham dúvidas. Acho que as dúvidas vão surgindo. Algumas pessoas eu conheço, alguns de faculdade, eu vi que estão aqui. Saudade dessa época. Mas, Pedro assim... entrou. Pedro mandou até um abraço para você, Amanda, quando ele viu a propaganda live. Ele, a Amanda foi minha caloura. Ele ficou contente. O Fabrício também, que teve semana passada, né, com a gente na live, também entrou aqui. Várias pessoas, né? Vários. O pessoal e é isso, a gente está disponível, uma hora a gente se encontra novamente nesse mundo pequeno. Quando precisar de análise de polimorfismo, pode chamar a gente, Amanda. Com certeza indico, porque assim, a indústria farmacêutica ela faz esse tipo de investimento, porque assim, por exemplo, agora, nesse caso do ICP-MS, né, a gente acho que foi em 2017, 2018, acho que teve o treinamento de ICP-MS, algumas pessoas fizeram, né, só que o quadro foi se renovando, então eles viram necessidade de fazer novamente esse treinamento, né,
com uma consultoria, né? E a consultoria está fazendo, né? As pessoas, por incrível que pareça, ninguém da turma anterior, né, está fazendo o treinamento no momento. Eles deram oportunidade para outras pessoas, né, que não puderam fazer o treinamento e poder operar o equipamento. Então, não necessariamente a gente tem o conhecimento de todos, porque é o que eu falei, né? O mundo é muito dinâmico, então os equipamentos vão sendo melhorados, as técnicas vão sendo melhoradas, e aí a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento para poder passar, né? Para poder treinar. Porque assim, nós somos, eu vi isso essa semana, somos artesãos, então a gente vai moldando, né, nossa forma de trabalhar, nossa forma de pensar. E a gente vai treinando, então a gente vai passando o conhecimento. E o conhecimento não é absoluto. Então a gente geralmente precisa, sim, de outras empresas de consultorias, não só de consultoria de equipamentos, mas também tem muitas consultorias de legislação, né? Sim. Principalmente quando uma legislação muda e impacta todo um processo, então a gente precisa, né, fazer esse treinamento para ter certeza de que toda a interpretação está sendo feita de forma correta. Então, as empresas de consultoria são super importantes. E é isso, é a questão do network, é conversar com um, conversar com o outro. A gente faz network não só, né, entre os amigos, mas às vezes na participação de palestras, em programas de pós-graduação, né, um curso de mestrado, um curso mesmo de aprimoramento. Então é super importante para quem está fora do mercado, né, se movimentar. Quem está na área de trabalho, quem quer entrar na área de trabalho da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica tem trabalhado cada vez mais na questão do processo lean, do processo enxuto. Você cometer menos erros, usar menos reagentes, enfim, consumíveis, e você entregar mais rápido. Então você pode, o que eu consigo fazer, extrair do meu processo para que ele seja mais efetivo? Entendeu? Então, eles têm trabalhado batem bastante nessa tecla, bastante na tecla de Data Integrity. São os dois tópicos, principalmente Data Integrity, são os tópicos, assim, que tem mais, assim, então, você chega numa entrevista de emprego e você já mostra conhecimento, você já ganha alguns pontos, né, junto ao recrutador. E se mostrar sempre disponível. Sim, sim. Importante para quem está dentro também da empresa, né? Sempre prestar atenção nos registros, né? E manter o sistema de gestão da qualidade sempre atualizado, né? Porque, Sim. como você falou, tem trocas e quem entrar já tem uma biblioteca ali, entre aspas, né? Já tem um caminho a seguir, né? Sim, as pessoas passam, mas a empresa continua, né? A indústria farmacêutica, ela não tem 1, 2, 5 anos. Você tem indústrias de 125 anos. Então, aquela pessoa que começou lá não está viva hoje. Entendeu? Então, os processos foram sendo modificados, foram sendo aprimorados, novas pessoas foram entrando, né? Algumas foram aposentando, e todo o conhecimento ele foi sendo repassado. Porque o conhecimento não se perde. Ele só cresce. Com certeza. Amanda, eu vou agradecer então, porque daqui a pouquinho a gente vai dar 1 hora e eu não quero perder a live. A gente salva no Instagram Crystal Solutions. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua contribuição, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Foi um grande prazer, é muito bom te rever, né? Mesmo que a gente esteja assim, online. Foi um prazer perto muito longe. grande. E agradeço também, né? Porque esse momento, imagino, seus filhos devem estar com o André. O André deve estar Sim, eu já ouvi vários barulhos aqui na minha porta. Alguns socos, alguns mãe. Mas acho que o fone deu uma abafada. Não, a gente não escutou, não. Tadinhos, confesso que eu tranquei a porta. Sou daqui boa a mãe, pouco mas tranquei a porta para poder ficar em paz. Daqui a pouco eles estão entendendo, né? E estão maiores e aí podem até assistir a mãe
na Não live. vai entender nada, coitados, mas quem sabe no futuro. Sim. Então, eu agradeço mais uma vez, Amanda. Grande. Beleza, beleza. Imagina. Também, Amanda. Foi um prazer te conhecer e espero que a gente tenha mais interações aí com o passar do Sim, tempo. com certeza. E assim, eu Muito estou obrigado disponível. pela Quem disponibilidade. Imagina, quem quiser saber um pouco mais ou tá, que tenha tido dificuldade de entrar, porque tem muita gente que quer entrar na indústria farmacêutica, mas vê muita barreira, né? Eu tenho LinkedIn, se quiser mandar mensagem, né? Eu posso ajudar, né, no que eu puder. E é isso. Ah, muito Obrigada a bacana. vocês pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que assistiu. Lembrando, né, nós estamos com um curso aberto de polimorfismo, medicamentos sólidos na indústria farmacêutica. Quem se interessar pode se inscrever. O link, tá, gente? Aí, as crianças agora. Ó. O link está no nosso. Agora é o mais novinho. O link está aí nas nossas postagens, tá bom, gente? Curso tá bem bacana. E até a próxima, gente. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite. Valeu, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Amanda. Tchau.